A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Como vocês estão? Eu estou bem, graças à bondade e à misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos nessa terra. Eu estou bem, eu tenho saúde, eu tenho vida e é motivo para mim estar feliz e me alegrar e render graças a Deus, porque Deus ele é bom o tempo inteiro e a misericórdia de Deus dura para sempre. Meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para você que está chegando agora, eu quero te dizer, seja bem-vindo. Se você não me conhece, eu me chamo Franciele. Sejam todos bem-vindos, mas vocês podem me chamar de Fran. Meus irmãos, hoje eu quero estar falando com vocês um pouquinho do que Deus ele tem testificado no meu coração. Porque, meus irmãos, o que nós estamos vendo no dia de hoje é realmente o que a palavra do Senhor nos diz, que a letra mata, né? A letra mata, mas o conhecimento através da palavra de Deus, isso sim causa mudança, nos traz sabedoria, nos traz graça, conhecimento, sabe? Buscando em Deus sabedoria. Meus irmãos, para nossa meditação, eu quero estar deixando aqui no livro de João 3, o 14 a seguir, que está escrito assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do ungido, do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amará mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Até aqui, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que Deus, Jesus, ele veio para os pecadores, aqueles que se havia perdido. Esses dias, meus irmãos, essa semana, eu tive que ficar no hospital com meu filho 2 dias. Mas graças a Deus tudo certo. Quem confia em Deus descansa e Deus ele sempre garante a vitória. Então, eu estava conversando com uma mulher, ela é esposa de um líder, né, de igreja. Eu não vou citar nome e nem é o ministério. Eu acho antiético. Eu só quero comentar com vocês a respeito do que a gente conversou. Ela é uma pessoa muito estudada, mas, meus irmãos, o que eu pude perceber é o que nós temos visto no dia de hoje, que a letra, a teologia, sabe, meus irmãos, tá matando o povo, as pessoas, porque os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles não fizeram não, meus irmãos, teologia. Quem ensinou eles foi o próprio Jesus. E Jesus, após a sua morte, que ele ressuscitou e depois ele subiu aos céus, ele enviou o Consolador. E olha, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo, ele é um excelente amigo, um excelente professor, um consolador. Ele é a autoridade máxima sobre essa terra. É Ele. Ele, se você pedir para Ele, Ele te dá sabedoria,
discernimento, Ele te guia, Ele te derrama sobre você a graça. Sabe, meus irmãos, eu estava conversando com essa pessoa e eu disse que eu estou num grupo de leitura da Bíblia. O segundo ano ano passado eu terminei, esse ano nós já estamos terminando pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, eu disse a ela que no primeiro ano eu tive muita dificuldade, que eu sei que isso acontece com muitas pessoas. E eu sei, meus irmãos, que a Bíblia diz que quem é carne discerne tudo carnalmente, quem é espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. Quem não sabe, meus irmãos, que o inimigo não quer que você conheça a verdade que é Cristo Jesus, que você conheça a palavra, as sagradas escrituras, para que você venha ser moldado, o seu caráter, ser transformado, ser um instrumento nas mãos de Deus. O inimigo não quer. Então eu disse a ela, essa pessoa, que eu sentia muito sono, muita distração, a mente acelerada, não conseguia se concentrar. Mas isso nunca foi impedimento para eu desistir. Eu nunca desisti. Estou aqui pela graça e misericórdia de Deus e pretendo ir até o dia que Deus ele me permitir aqui nessa terra continuar, sabe, meus irmãos? Todo ano na leitura da Bíblia. Eu quero ler a palavra do Senhor enquanto eu tiver saúde e vida. Eu quero continuar. Então, ela disse que isso não é espiritual, não. Eu disse que havia repreendido em nome de Jesus e diz ela que eu repreendi, que eu estava repreendendo era meu sono. Que eu não estava repreendendo o inimigo não, que daqui a pouco eu não iria ter mais sono para dormir. Aí eu não, sabe, meus irmãos, eu não discuto com ninguém não. Cada um tem a sua opinião. E a palavra do Senhor nos diz que quem é espiritual discerne tudo espiritualmente. Você pode perceber, meus irmãos, que pessoas, você pode pegar um livro qualquer, você lê ele capa a capa, você entende, você não sente sono, não acontece nada. Mas quando você pega uma palavra de Deus, a Bíblia, você sabe, meus irmãos, a luta terrível que é para você ler a palavra de Deus e compreender. Porque a Bíblia, meus irmãos, é uma fonte, sabe, inesgotável. Você nunca, meus irmãos, nunca vai conhecer toda a Bíblia. Você pode ler ela capa a capa, mas você nunca vai entender a Bíblia, porque ela se renova, é viva. Ela é viva, ela se renova todos os dias que você lê, você se alimenta, você sacia. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando como o ser humano que vive carnalmente discerne tudo carnalmente. Porque, meus irmãos, quem não sabe que nós estamos numa luta espiritual aqui na terra? Quem não sabe que o inimigo, ele não quer que você leia a palavra, não quer que você, sabe, conheça a palavra de Deus para você ser liberta, ser transformado. Vem me dizer que eu não conseguia ler porque eu estava com sono e que era cansaço físico, que não era espiritual. Meu Deus, eu fico pensando até que ponto, sabe, meus irmãos, a inteligência, a letra, sabe, esse conjunto de coisas que o ser humano acredita, as pessoas que vivem na carne acreditam, até onde essas coisas vai, até que ponto vai, de não perceber que as coisas de Deus são espirituais. E quem é carnal discerne tudo carnalmente. E quem é uma pessoa que conhece Deus, de caminhar com Ele, discerne tudo espiritualmente. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceberam, meus irmãos, que Deus, Ele está dizendo na sua palavra para todo aquele que nele crê.
E hoje em dia, meus irmãos, as pessoas falam que crê, mas elas não sabem nem no que elas estão crendo. A palavra do Senhor nos diz que aquele que nele crê em Deus, não nas coisas aqui dessa terra. Aquele que nele crê, nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós, meus irmãos, aqui nessa terra, a gente vai passar assim. Enquanto a gente estiver vivo nessa terra, a gente vai passar muitas lutas, provações, aflições. Mas a palavra do Senhor nos diz que é para nós ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Sabe, meus irmãos, porque Deus, ele é general de guerra. E essa peleja, tu não terás que pelejar. O que acontece, meus irmãos, nessa geração que nós estamos vivendo, as pessoas falam que tem fé, mas não aplica. Não aplica. Porque a fé sem obras é igual um corpo sem um espírito. Tá morto. Então, se Deus ele enviou seu Filho Jesus Cristo, unigênito. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça. Sabe, meus irmãos, Deus ele não quer te ver perecendo. Ele não quer te ver sofrer. Ele quer que você confie nele. Porque, meus irmãos, Deus ele quer te dar a vida eterna. Deus ele está, sabe, meus irmãos, requerendo de nós, nos dias de hoje, conserto. Jesus ele quer conserto. Jesus ele quer que nós viemos nos arrepender, sabe, dos nossos maus caminhos. Dos nossos maus caminhos, começar a crer, sabe? Porque a fé, meus irmãos, é um firme fundamento das coisas que a gente, sabe, a gente não vê, mas a gente acredita. A gente crê. Então, meus irmãos, não deixa que essa cegueira espiritual, essas coisas do mundo, venha te cegar, sabe? De uma maneira que tudo para você, ao seu redor, você acredita que que não tem nada a ver. Ah, porque você está cansado. Por isso que você não consegue ler a Bíblia, não. É porque a palavra do Senhor nos diz no livro de João 8:32, e conhecereis a verdade, e ela te libertará, e a verdade vos libertará. E o inimigo, meus irmãos, ele não quer que o ser humano, sabe, venha ser despertado. Ele não quer que Deus venha arrancar, sabe, essas escamas, essa cegueira que tem nos seus olhos, que você não consegue enxergar o que é espiritual. Tudo você discerne que é normal, que é, sabe? Você discerne tudo carnalmente. Porque só consegue, meus irmãos, discernir em espírito quem é espiritual. Quem conhece a palavra do Senhor. Jesus, ele veio, meus irmãos. Jesus ele veio pelos pecadores, para aqueles que haviam se perdido. Foi para esses que Jesus veio. E quando ele te encontrar, meus irmãos, você aí que vai estar assistindo, às vezes você tá, sabe? Você pensa assim, para mim tem mais jeito, eu já me afastei demais dos caminhos do Senhor, para mim não tem mais jeito, eu sou muito pecadora. Deixa para Deus, para Jesus, ele decidir se você já foi longe demais ou não. Entrega hoje a sua vida a Jesus. Diga a ele que você está arrependido, que você quer voltar para ele. Ele vai, sabe, meus irmãos, ele vai te lavar, sabe? Ele vai te dar um banho no sangue dele. Vai fazer você, sabe, uma nova criatura. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele veio foi para os enfermos. Para aqueles que são, não precisa de médico. E você aí que está pensando que você já foi muito longe, que para você não tem mais jeito. Eu sou muito pecadora, sou falha.
A palavra do Senhor nos diz que o cair é do homem, mas o levantar não, o levantar é de Deus. Então, meus irmãos, através desse vídeo, Jesus ele está falando para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, se levanta. Venha. Sabe, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele ainda está aqui na terra, aleluia. Ele está aqui na terra. E ele vai te ajudar, ele vai te dar graça, vai te confortar, te dar sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça. Peça, começa a pedir a Deus para ele te dar experiência. Diga para Deus que você quer conhecer ele. Você quer ter um relacionamento pessoal, vocês dois. Não vai, meus irmãos, pela cabeça de ninguém, não. Vai pela palavra. Vai pela palavra. Pelo conhecimento da palavra de Deus, porque você vai ser uma pessoa transformada. Jesus ele quer fazer coisas novas na sua vida, sabe? Você é uma nova criatura, ter o nome escrito no livro da vida. Então, meus irmãos, hoje eu queria dizer para você que não vai pela cabeça de ninguém não, meus irmãos. Vai pela palavra, o Espírito Santo ele está na terra, ele te conduz. Ele fala, sabe? Ele é vivo, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. Eu estava lá, meus irmãos, no hospital com meu filho. O médico tinha dado um diagnóstico para o meu filho. E na hora que ele veio dar aquele diagnóstico para o meu filho, eu repreendi ele. Eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus. Falei para o médico, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu não sou obrigada a aceitar a sentença do Satanás. Eu não sou obrigada a aceitar a sentença de ninguém sobre a minha vida, dos meus filhos. Então, eu fiquei internada com meu filho 2 dias no hospital. O médico disse que se fosse necessário, eu ia ter que fazer cirurgia. Mas eu repreendi aquilo em nome de Jesus. E sabe, meus irmãos, quando o inimigo ele vem tacando seta na sua mente, tacando setas para você ficar aflito, mas só tem um problema. Meus irmãos, e eu queria dizer isso para você, sempre dá certo. Quando acontece de eu ficar muito angustiada, muito aflita, eu conto tudo pro meu pai. Eu vou chorar nos braços do meu pai, eu me humilho, sabe? Eu me derramo nos pés de Jesus, eu não pego, meus irmãos. Eu não deixo de falar com quem pode resolver, que é Deus, que é Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para ficar contando da minha vida para ninguém, não. Ninguém, meus irmãos, pode fazer o impossível, só Deus. Se Deus ele tiver de usar pessoas, conta para ele, que ele vai lá na pessoa certa e traz para te ajudar. Então, eu fiquei internada de um dia para o outro, aí o médico disse que ia ter que ir lá fazer uma ultrassom, uns exames e tal, que daí ia ver o resultado para ver o que queria fazer. Então, era bem cedinho, aí havia o café da manhã. Então, meu amigo, eita amigo, esse amigo, meus irmãos, não perca a amizade dele, a companhia dele por nada. Perca tudo nessa vida, mas não perca a presença do Espírito Santo por nada. Ele falou assim, não come não. Faz um jejum por mim. E eu tava numa fome, uma vontade de comer. Falei, tá bom. Quem manda no meu estômago sou eu. Não é ele que manda em mim. Por amor a ti, Senhor. Eu sei que eu preciso de ti. O Senhor não precisa de mim. Meus irmãos, eu fiz o jejum até a hora que eu disse a Deus que eu iria fazer. Entreguei, meus irmãos. E aqui estou para contar que deu tudo certo. Meu filho está com saúde e com vida. O diagnóstico maligno do médico foi jogado por terra em nome de Jesus. E toda aquela aflição e tristeza de todas as coisas que eu estava necessitando na minha vida financeira, um monte de coisa. O próprio Deus, meus irmãos, ele colocou tudo certinho assim, ó.
Então, hoje eu digo para você, meus irmãos, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu não sei o que você está passando aí do outro lado, na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus diz para aquele que nele crê, não pereça. Entrega, sabe, essas aflições, essa angústia, essa tristeza que está te consumindo nas mãos dele e descansa. Sabe o que é descansar? Esquece. Fácil? Não é não? Mas se você confia, acredita cegamente que Deus vai fazer, descansa. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela te traz uma paz, ela te alimenta de uma maneira. Quando você aprende a confiar no que Ele fala e descansar, perceba que enquanto Pedro olhar para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Se ele estivesse com seus olhos fixados e continuasse andando para Jesus, caminhando em direção a Jesus, ele não teria afundado. Mas como o mal de todos os seres humanos é olhar para as dificuldades, a diversidade, pensar, meu Deus, mas como será? Não tem como, tá tudo fechado, os médicos já dizem que não tem mais jeito, o juiz já assinou, as portas estão fechadas, como que eu vou pagar isso aqui ou fazer aquilo? Meus irmãos, é para aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Acredita. Fácil não é, meus irmãos. Mas acredita, se Deus falou, meus irmãos, Ele garante, porque Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, que Deus continue abençoando vocês poderosamente, com muita saúde, vida, e assim, meus irmãos, que Deus Ele permitir, uma hora dessa eu volto. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus.